direto e reto, Léo, o Nardon pode comentar, obviamente, mas é muito mais sobre valuation de bolsa americana. Desde que o mundo é mundo, né? Pelo menos desde que o Fed começou a cortar juros, já falam que essa bolsa americana vem dando resultados consistentes. E agora, especialmente, as empresas do setor de tecnologia. Mas como você, um investidor de ações globais, focado em growth, como você vê o múltiplo e valuation de bolsa americana? Já tem alguns sinais de bolha? É, Ou a boa. festa ainda tá no meio da festa e ainda tem muito espaço para subir? Acho que foi o Stuberg que falou que o inferno na Terra fica vendido no S&P, né? Uhum. Alguma coisa nessa linha. Assim, um pouco mais abrangente. Se você olhar hoje o múltiplo de earnings do S&P 500 com a média histórica, lá você pode voltar 100 anos de média. Você olha o múltiplo hoje, você compara com a média histórica, você vai concluir que ele está acima da média. Então você poderia fazer um argumento que a bolsa está cara. Por exemplo, hoje, a composição do índice S&P 500 é muito diferente em termos de exposição ao índice S&P desde a Segunda Guerra. Você teve o boom da segunda, depois você teve pré-crise de 2008, a indústria financeira era o maior software que normalmente são mais lucrativas, tem menos capital empregado e cresce múltiplo histórico. Uma abordagem alternativa mais simples é você olhar o índice que é o S&P Equal Weight, que o S&P ele é ponderado pelo valor de mercado, você tem um índice que quando que a média é 16 e pouco. Então, eu acho que o Moji é estruturalmente maior, né, julgando pelo consenso, do que foi lada. É esperado que o lucro da Bolsa Americana suba mais de 50%. Então, hoje o que você tem é que você tem uma qualidade muito boa de empresas. Provavelmente vai entrar num momento onde você vai ter uma forma como o aumento de juros prejudicou muito o mercado em 2022. Eu acho que a queda de juros no final desse ano, principalmente no ano que vem, deveria ajudar. Eles vão ter retornos melhores do que a bolsa. Esse é o nosso objetivo como empresa. Mas se a gente fosse julgar a bolsa como um todo, Salomão, eu diria que é uma bolsa fairly value, né? Se a gente pensa que nos últimos 100 anos a bolsa americana deu 10% nominal, 8% real, 7% real, por aí é mais ou menos esse trendline. Assim. O que está incomodando um pouco, né? Explicam 3/4 da valorização. Então hoje você tem uma concentração no todo. Então o que a gente tem feito ativamente nos últimos 12 meses é focado em empresas de growth e está um pouquinho mais alocado em empresas de múltiplo mais baixo, esperando que o mercado pode passar por o pessoal chama um sector rotation, que já começou agora com que entra a pauta de eleição, agora a gente vai entrar num momento um pouquinho turbulento, né? Mas os fundamentos da economia americana, é mais o crescimento de lucro das empresas. Então eu diria que é um momento, se eu fosse um alocador, eu teria tipo bias, diferente do long only que está sempre 100% comprado. Esse fundo, o ponto neutro dele é 50% em ações, 50% em renda fixa. E quando a gente acha que está barato, então, o momento de você estar super alocado no long bias era em 2022. De ações do Market Makers, a gente foge um pouco do growth, a gente é mais o tradicional do velho investing. E tem muita coisa brasileira ali que Já começou, já né? nesse mês de julho já tá virando um pouco a página do que foi o primeiro semestre, que para ações brasileiras foi. No long bias, a gente tem uma posição que é. Porque o long bias faz long short também. A gente tem uma posição que é long no S&P Equal Weight, short no S&P Market Cap Based. Que é um trade de rotation. Então, eu realmente acho que. Boa, excelente.